Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se quiser receber notificações sobre novas videoaulas, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, agora estamos começando uma pequenina série de 3 vídeos apenas sobre governo. De novo, né, dentro dos princípios das nossas aulas, nessa parte aqui, tudo é bem introdutório, né, para a gente conhecer alguns conceitos básicos, né, nada muito aprofundado. Bom, a aula de hoje é sobre funções econômicas do setor público. Nós vamos ter aula sobre tributação, e princípios de tributação e tipos de impostos, né, e também vamos ter aula sobre resultado do governo. Bom, vamos lá. Existe a disputa ideológica sobre as funções do governo dentro da sociedade, dentro da economia, elas vêm de séculos, né? Ela não é de hoje e ela é um embate que não vai ter solução por muito tempo. Ainda vamos discutir se isso tem que estar mais presente, menos presente, se o mercado tem que ser mais livre, menos livre. Cada economista e cada cidadão acaba escolhendo a matriz ideológica que mais, digamos assim, ampara suas convicções. Então, falar sobre funções econômicas do setor público também vai ensejar alguma discussão por aí, certo? Mas nós temos que fazê-lo. Os livros de economia trazem efetivamente 3 funções principais do setor público. A primeira delas, e que provavelmente é a que menos suscita discussões, né, é a função alocativa. Tá? Ela está relacionada ao fornecimento de bens e serviços não oferecidos pelo sistema de mercado. Vamos lá. Existe um tipo de produto chamado de produtos não excludentes. Por exemplo, segurança pública. Vamos imaginar que eu tenha lá, more num bairro, esquece, não existe segurança pública, vamos fazer segurança privada. More num bairro, né? Temos uma casa, 3 casas, eu, mais meu vizinho da direita e meu vizinho da esquerda. E nós resolvemos contratar uma segurança privada para fazer a segurança da nossa casa, porque não tem segurança pública e a violência está grande e vamos contratar uma segurança, certo? Vamos lá, contratando um guarda noturno. O meu vizinho da direita paga a parte dele, o vizinho da esquerda paga uma parte dele e eu, que estou no meio, não pago isso. Como é que você me exclui do benefício da segurança promovida pelos meus 2 vizinhos? Não consegue, né? Porque a segurança vai também, eu vou ser beneficiado por essa segurança. Então, esse é um tipo de produto, esse é um tipo de bem que não obedece ao chamado princípio da exclusão, que é aquele que eu consigo excluir quem não paga por ele. Tá? Nesse caso, eu sou um carona. Esse é o termo econômico mesmo, é carona. Tá? Eu sou um carona, eu estou me beneficiando de algo e não estou pagando por ele. Como eu não consigo aplicar o princípio da exclusão no serviço de segurança pública, o Estado cobra de todos e entrega o serviço. Então, basicamente, segurança pública, por exemplo, ele é por definição, exatamente porque eu não consigo atender o princípio da exclusão, um bem público que, em tese, deveria ser fornecido pelo setor público e não pelo sistema de mercado. Então, um bem público é aquele que tem como característica a impossibilidade de excluir determinados indivíduos do seu consumo. O que acontece? Veja bem, a função alocativa do governo diz que ele existe porque ele precisa oferecer serviços que o sistema de mercado não oferece, principalmente porque não consigo excluir, há uma impossibilidade de excluir os indivíduos do seu consumo caso eles não paguem. Eu posso excluir, por exemplo, um cara que não pague uma entrada de cinema, ele não assiste o filme. O princípio da exclusão é facilmente obedecido dentro, por exemplo, de um cinema, de um show de rock, ou de um táxi, ou de qualquer coisa. A maioria dos produtos são assim. Os bens públicos não. Vamos pegar um termo aqui, por exemplo. Então, o segurança pública é um bem público. Tem que ser fornecida pelo Estado, atende à função locativa do Estado.
é diferente de serviço público. Por exemplo, serviço de saúde. Ele obedece o princípio da exclusão com tranquilidade. Então ele não é um bem público por natureza. Mas ele é um serviço público entregado ao governo. Entregado pelo governo à população por conta de escolhas soberanas da população por meio de voto. Então, a função alocativa do governo está relacionada única e exclusivamente ao fornecimento de bens públicos, que são aqueles que não orientam o princípio da exclusão. Não há sobre isso discussão ideológica. Serviço meteorológico, que precisa de um investimento gigantesco, e como a informação é difícil de ser retida, acaba se tornando pública, certo? E não tem como o mercado ganhar dinheiro com o serviço meteorológico. Geralmente, quem oferece esse tipo de serviço é o governo. Segurança Nacional. Quem é que pagaria uma parte da sua renda para pagar a Segurança Nacional? Sob uma ameaça hipotética de uma nação inimiga querer nos invadir. É pouco provável. Então, mas nós precisamos de um exército para proteger nossas fronteiras, assim assado. Então, o que o governo faz? Cobra impostos e entrega esse serviço ao governo, né? Por conta... Serviço de bombeiros. Existe serviço de bombeiros privado? Pelo menos na maioria. Existem brigadas de incêndio, brigadas... Mas serviço de bombeiros mesmo. Imagina, pegar uma casa no fogo. Aí eu ligo para o bombeiro, quanto é que custa para pagar o fogo na minha casa? Tem como? Então, geralmente, serviço de bombeiro é um bem público. Né? Então, isso é a função locativa. Basicamente é isso. Né? Então, é a função menos, digamos assim, que tem menos divergência em relação ao posicionamento ideológico das pessoas, porque o Estado tem que estar lá para fornecer isso mesmo. Certo? Função distributiva. Aí, obviamente, começam as divergências, mas, obviamente, se houver uma vontade soberana de distribuição de renda igual, o único ente que pode fazer isso de maneira mais efetiva é o governo. Né? Então, o que acontece? A renda de indivíduo depende da sua produtividade. Já sabemos disso, a gente já viu em mundial. Deixando o mercado funcionar livremente, eu vou ter uma distribuição de renda que depende da produtividade de cada indivíduo e, portanto, será uma distribuição desigual. Né? Porque, obviamente, um sujeito de vendas, ele provavelmente tem uma produtividade maior, porque gera mais riqueza do que, sei lá, um pedreiro. Não estou aqui fazendo juízo de valor, só estou dando um exemplo. Né? Então, o governo ele funciona como um agente redistribuidor. Ele retira recursos através de impostos progressivos da quem está no extrato superior da renda e repassa para quem está nas camadas menos favorecidas, certo? Obviamente, há um trade-off que o governo tem que respeitar, que quanto mais igualitária for uma sociedade, menor é o estímulo ao aumento da produtividade. Então, há um trade-off entre eficiência e igualdade tradicional. Por quê? Imaginar eu de novo, né? Imagina, eu dava 3 noites de economia lá, porque na universidade eu conseguia vender disciplinas, né? Então, imaginar que eu desse 3 disciplinas e ganhasse 600 pila cada disciplina. Bom, 600 pila dá R$1.800, né? 3 aulas. Bom, beleza. Aí eu estou isento do imposto de renda. Aí eu vou dar a 4ª aula, né? 600 pila. Adicional, né? Então, minha renda vai para 2.400. Mas sobre R$600 eu vou pagar 15%. Porque eu excedi a minha alíquota de imposto de renda. Eu excedi, agora eu tenho que pagar imposto de renda. Sobre R$600 adicionais. Bom, 15% sobre 600 é R$90. É isso, né? R$80. Bom, então eu não vou receber 600. Eu vou receber 520. Então, a 4ª aula, eu, digamos assim, já tenho que fazer uma escolha. Pode dizer, não, beleza. Vale a pena ainda... pela aquela escolha que a gente já falou no mercado de trabalho, dá a 4ª aula. Agora vamos imaginar que o governo quer ser muito igual. E ele queira cobrar uma alíquota de 50% de imposto sobre tudo que exceder R$1.800. Então essa 4ª aula me daria R$600, mas R$300 ficariam com o governo. Eu diria, não vale a pena. Então quanto maior for a alíquota de imposto de renda, para mim tornar a sociedade mais igual, porque o imposto de renda é por natureza um imposto progressivo,
menor é a produtividade, porque menos horas de trabalho as pessoas vão estar alocando. Elas alocam horas de trabalho até o limite da isenção. Lá, aí eu perco eficiência na economia, com o objetivo de tornar ela mais igual. Esta é a dicotomia, é o trade-off que a função distributiva entrega à sociedade. Quanto mais igualitária uma sociedade, por meio de impostos progressivos, menos eficiente ela acaba sendo, né? Porque menor é a produtividade de trabalho. Então, basicamente, a função distributiva é isto. Aqui também seja mais, então, ainda discussões, seria a função estabilizadora. Tá? O que seria a função estabilizadora? Seria basicamente isso aqui. Ó. A economia cresce em ciclos, né? Certo? Aqui eu tenho uma tendência de crescimento a longo prazo. Tá ruim aqui, mas vamos lá. Uma tendência de crescimento, beleza? Ela se move em ciclos. Né? O governo o que seria a função alocativa? O governo diminuiria esta onda aqui, ó. Tá vendo esse comprimento da onda aqui entre a expansão e a contração? O governo tentaria diminuir esta incidência, assim, certo? Essa seria uma função estabilizadora do Estado, diminuir os picos de expansão e contração. E como que ele faz isso? Ele deveria poupar na expansão, gerando déficits, superávites públicos, para gastar na contração, né? Gerando déficits públicos. Então ele deveria, eu estou em período de expansão, não aumenta gasto, gera superávit. Gera uma poupança do governo para que seja gasta quando a economia entrar em recessão. Aí o governo diminuiria desta forma, né, o ciclo econômico. Desculpa, não diminuiria o ciclo econômico, ele mantém o ciclo econômico, mas ele diminui o tamanho das ondas. Certo? Então essa seria uma função estabilizadora do governo. Tá? Tendo uma presunção de que seria uma função do governo também atingir o pleno emprego e a estabilidade de preços dentro da economia. Não é? Se nós imaginarmos, nós teríamos inclusive eventualmente uma quarta função, que seria a função do crescimento econômico. Está aqui ela, a função do crescimento econômico. Diz respeito à política que permite aumentos na formação de capital, ou seja, a atuação do Estado, tanto em relação a investimentos públicos como investimentos e financiamentos para estimular os investimentos do setor privado. Bom, como eu disse para vocês, obviamente é uma função polêmica, né? Dependendo da matiz ideológica. Você tem eu, por exemplo, que sou um economista com viés bem mais liberal, não tão keynesiano, né? Sou bem mais clássico. Não gosto dessa função, mas ela é uma função do Estado. Né? Muitas pessoas entendem que o Estado tem que estar aí para isso, para estabilizar a economia. Também acho que numa recessão as pessoas se revoltariam se o governo não fizesse nada, cruzasse os braços, esperando a economia voltar ao seu ritmo de geração de emprego. Mas ela está aqui, tem que ser estabilizada, tem que ser, digamos assim, mencionada. Então, 3 funções do Estado: alocativa, distributiva e a estabilizadora. Então, eventualmente, uma quarta, a função de promover o crescimento econômico, que eu, digamos assim, rechaço um pouco. Beleza? Bom, essa é a nossa aula de hoje. É uma aula relativamente simples, né, sobre funções econômicas do Estado. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui alguns vídeos sobre videoaulas anteriores para vocês poderem, digamos assim, consultar esses vídeos. Não esqueçam aqui de se inscrever no canal e obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula. Um abraço.